O cerebelo, ele fica posterior ao bulbo e à ponte, e como ele fica posterior, ele vai contribuir para a formação do teto dentro do quarto ventrículo, como está aqui nessa imagem. Aqui é o quarto ventrículo, aqui é a ponte, aqui é o bulbo e aqui é o cerebelo. Ele vai se ligar a essa estrutura pelo pedúnculo cerebelar inferior. E ele vai se ligar à ponte ao mesencéfalo pelo pedúnculo médio e superior. Ele é dividido em dois hemisférios, e separando esses hemisférios tem o vérmix, ou o verme. E essa superfície do cerebelo, ela tem umas lâminas finas, transversas, que vai delimitar os sulcos, que essas lâminas são as chamadas as folhas do cerebelo, que é meio que essas linhazinhas aqui na imagem, não sei se dá para ver direito. E esses sulcos mais profundos, como essa aqui que separa um lobo do outro, são as fissuras do cerebelo. Essas fissuras que vão delimitar os lóbulos. E tudo isso, o sulco, a fissura e o lóbulo, elas têm a mesma função basicamente do que os giros e os sulcos do cérebro, que é para aumentar a superfície sem aumentar o volume do cerebelo e do cérebro no total. A parte da substância branca é a árvore da vida, que é essa parte mais clara aqui. Tem esse nome de árvore da vida porque achavam que quando você tomava uma lesão de batalha ali, você morria. Só que foi estudado e viu que você pode tirar o cerebelo inteiro e você pode continuar vivendo. A morte vinha quando atingiu o quarto ventrículo e a ponte. E a parte cinzenta do cerebelo é toda essa parte aqui do córtex, que aí já engloba os sulcos, os lóbulos. E dentro do corpo medular, ou seja, dentro aqui dessa árvore da vida, que é essa parte branca, que ficam os 4 núcleos, que é o denteado, o emboliforme, o globoso e o fastigial. O emboliforme e o globoso, eles são meio que subdivisões de um núcleo maior, que é o interpósito. E todos esses núcleos são a origem de todas as fibras referentes do cérebro. Ao total tem 17 lóbulos e 8 fissuras, só que só 3 lóbulos e 2 fissuras são importantes. No caso, o nódulo, flóculo e a tonsila, quando se fala dos lóbulos, e das fissuras são a posterolateral e a prima. O nódulo é uma estrutura que fica em cima do teto do quarto ventrículo, e o flóculo é um lóbulo do hemisfério que fica atrás do pedúnculo. Essas duas estruturas, elas juntas, elas formam o lobo flóculo nodular, que vai separar do corpo do cerebelo pela fissura posterolateral. Fica melhor para ver nessas duas imagens aqui, ó. O flóculo e o nódulo, que não sei se dá para separar. Olha a hora, João. Que quando esses dois se juntam, que forma o lobo flóculo nodular. Tem também as tonsilas, que ficam na parte anterior, que é aqui de um lado e de outro. E além disso tem o próprio lobo anterior, posterior, direito e esquerdo dos hemisférios. Além disso, o cerebelo ele tem uma citoarquitetura interna que é meio que, com base no entendimento disso, que a gente tem um melhor entendimento da função dele. Que ele tem 3 camadas, que é a molecular, uma camada que é só célula de Purkinje, que é basicamente neurônio grande, bem grande, e uma camada de célula granular. Na camada molecular vai ter células estreladas e células em cesto.
E na camada granular vai ter células com granulócitos e células com células de Golgi. Então, basicamente é assim. Onde aqui é as de Purkinje, aqui são fibras paralelas que vão conectar as células de Purkinje com... Aqui é melhor. São as fibras paralelas que vão conectar a célula em cesto da zona molecular com as células de Purkinje. Tem duas fibras, a fibra musgosa e a trepadeira. A trepadeira, elas são axônios de neurônios situados mais dentro do cerebelo. E elas têm esse nome porque elas vão, à medida que elas vão subindo pelo cerebelo, elas vão se enrolando nas células de Purkinje e elas vão terminar enroladas nos dendritos. E as musgosas, elas são terminações de fibras que entram no cerebelo. Que aí quando elas entram, elas vão emitir ramos que vai fazer sinapse com os neurônios do núcleo central. Que é basicamente esses ramos aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Que todas essas células e essas camadas, elas compõem o circuito cerebelar básico, que é por onde o impulso chega, aí ele vai até os núcleos centrais e ele volta pelo cerebelo, que aí ele vai administrar toda a resposta do impulso que ele recebeu. No Machado ele tem um esqueminha que é isso aqui, onde ele fala que a atividade de um neurônio é controlada pelo outro e um neurônio desencadeia um neurônio faz desencadear a ação de um outro neurônio em outra parte no circuito. Que a atividade toda do circuito é controlada pelas células da camada granulada. Como eu falei ali em cima, ele tem quatro núcleos, que é o denteado, o emboliforme, o globoso e o fastigial. O denteado é o maior e ele fica mais no lado, é esse aqui, ó. O fastigial ele fica mais perto do quarto ventrículo, então ele fica mais posterior, sendo que o quarto ventrículo ficaria aqui. E entre esses dois fica o globoso e o emboliforme, que eles também podem ser, eles são subdivisões do interpósito, já que eles são bastante parecidos em questão de função e estrutura. Então, juntou os dois em um no núcleo interpósito, que é todos esses núcleos que onde saem todas as fibras do cerebelo, que aí é por onde vai chegar os axônios das células de Purkinje das fibras musgosas. O cerebelo também pode ser dividido em uma divisão funcional, como aqui uma zona intermediária, uma zona medial, que é mais no meio, e na zona lateral. Que aí também essas três zonas elas são nomeadas de acordo com a função delas, mais ou menos, né? Como essa parte aqui do nódulo é o vestíbulo cerebelo, o nome funcional dessa região do cerebelo. Essa região aqui medial e intermédia é o espino cerebelo e a zona lateral é o cérebro cerebelo. Aqui, onde o cérebro cerebelo tem conexão com o córtex cerebral, o espino com a medula e o vestíbulo com o núcleo fastigial e os núcleos vestibulares. O vestíbulo cerebelo, basicamente, ele vai ter conexões aferentes e deferentes. E essas conexões elas vão ser importantes para o equilíbrio, para a postura e para o controle da marcha e o equilíbrio e postura durante a marcha.
tanto parado quanto durante a marcha. O espinocerebelo, ele consegue avaliar a contração nos tendões na movimentação da musculatura do corpo. E o outro trato dele, que ele tem dois tratos, o posterior e o anterior. O primeiro que eu falei que ele avalia os tendões é o posterior. E o anterior, ele avalia o grau de atividade do próprio trato posterior. Ele é meio que retroalimentação, não. Como se ele regulasse o posterior. E o cerebelo, ele vai transmitir informação. E o cérebro cerebelo, ele vai transmitir informação de área motora e não motora do córtex cerebral do cerebelo para o cérebro. E ele vai também agir sobre os músculos distais, nos membros que são especializados em movimentos delicados, tipo pegar um garfo, pegar uma colher. O cerebelo também basicamente ele tem função do equilíbrio e da postura, quem é responsável por isso é o vestíbulo cerebelo. Ele controla o tônus muscular, que é basicamente os núcleos. Ele tem controle dos movimentos voluntários, que é o cerebelo como um todo. Ele tem muita importância na aprendizagem motora, que é nas fibras trepadeiras, as principais responsáveis. E ele também é responsável por funções não motoras, que é o cérebro cerebelo. E lesões cerebelares podem ser malformações, hereditariedade, infecção. E ele tem uma característica que lesões nele são regenerativas no córtex, só que nos núcleos não. E ele é diferente do cérebro porque a lesão, por exemplo, lesão do lado direito vai dar sintomatologia do lado direito. No cérebro é ao contrário, do lado direito gera sintomas do lado esquerdo.